Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana de estudos, graças Podemos a Deus. fazer a nossa leitura. É uma música do Alan Filho. E tem uma história dessa música que ele conta, né, que ele foi, ele e um amigo que compuseram. E aí eles foram compondo aos poucos. E ela chama Noite e Dia. Eu não sei se é noite é dia ou noite é dia, mas o que que acontece? Era um encontro que eles fizeram lá, e aí eles foram fazendo aos poucos. Mas no dia do encontro em si, que acho que era um teatro que eles iam fazer, eles fizeram uma reunião e a espiritualidade falou que era para eles manterem a alegria que é da juventude deles ali, porque tinha muitos jovens espíritos que iam assistir ali, que iam ser trazidos, porque estavam muito tristes, muito depressivos, porque iam ter que reencarnar e tinham medo, muito medo de estar, de cair que tinham sido desencarnados por feito de drogas, essas coisas todas, e que aí eles tinham medo. E que então era para eles manter aquela alegria para poder dar coragem a eles no processo reencarnatório. E aí quando ele teve aqui cantando essa música, ele contou essa história, depois ele cantou a música. A letra é assim, ó. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor. E em paz, segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição. Vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar o teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz, que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Bonito, né? Porque é essa questão, é a noite e dia significando reencarnação, né? Tanto o processo de encarnar quanto desencarnar, que são processos parecidos, né? Mas então é assim, né, que nós, agradecidos mais uma vez, a gente começa mais o estudo do Evangelho, à luz do Espiritismo, que possamos, Senhor, ser fiéis medianeiros desses teus ensinamentos, trabalhar de acordo com aquilo que nos ensinaste, possamos ter uma noite próspera de estudo, e que não fiquemos só a falar, mas que a testemunhar no nosso dia a dia todos aqueles ensinamentos, sem medo, com muita coragem, com muito amor. Graças a Deus. Então tá, vamos começar, né? Então a gente vai dar de novo continuidade a esse estudo nosso do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita e sempre baseado no Humilde Uberaba do Luiz Elias, que a gente sempre estuda versículo por versículo de forma bem minuciosa. A gente está no capítulo 16 e vamos iniciar hoje uma nova passagem que vai do versículo 5 ao versículo 12. E aí, como a Luísa faz também, né, é bom que a gente leia a passagem inteira para ter um contexto e lembrar sempre o que aconteceu antes, porque, como a gente já falou, o Evangelho de Mateus ele é mais temático do que cronológico. Então, nós estamos dentro de um tema, e inclusive ele fala que essa passagem que ele dividiu, né, no capítulo 16, nós estudamos de 1 a 4, que era o sinal do céu, e essa do 5 ao 12, que muitas traduções juntam tudo numa só, porque o tema continua. Então, só lembrando o que aconteceu na passagem anterior, Jesus tem um encontro com fariseus e saduceus, que eram aqueles doutores da lei, lá do Sinédrio, do alto clero judaico de Jerusalém, que eles, de praxe, sempre implicavam um pouco com Jesus, ficavam perguntando, né, querendo que Jesus caísse em alguma contradição. E eles falam, bom, se você é realmente esse profeta, né, esse ser superior, por que você não manda um sinal do céu, já que você é esse Messias prometido?
Só que aí Jesus responde que eles eram capazes de entender os sinais meteorológicos, né, durante o dia, falar, olha, você olha para o céu, se o sol tá bonito, se o céu tá vermelho, é porque vai fazer um dia bonito amanhã, se tá feio, é porque vai chover. E vocês reconhecem esses sinais da carne, mas não são capazes de verificar, de entender quais são os sinais de característica espiritual. E são grandes mensagens que são enviadas. Nós sabemos que vieram vários profetas, esses profetas foram trazendo as mensagens, sai a mensagem vai ficando esquecida, as pessoas vão deturpando a mensagem até que venha outra. Então a gente vive nesses ciclos de manifestação, mas desde a primeira manifestação, desde lá de Moisés ou até antes, a gente já tem esse recurso que a gente, se tivesse aproveitado melhor, estaria melhor, né? Então, e aí ele fala, né? Ele até cita o Pequeno Príncipe, né? Eu até tenho, meus netos me deram um quadrinho que está escrito aquela frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. E aí eles se despedem dos fariseus, e segue com os discípulos. E aí agora a passagem vai continuar no tema, mas vai tomar um outro rumo. E aí então, você quer ler? Aí a passagem? Você tem ela aí? Ou quer que eu leia? Tem? Não, tem. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse: adverti e acautelai-os do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrozoavam entre si, dizendo: é porque não lhes fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o que não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5 homens, e quantas alcofas postes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A gente lendo assim, né, é bem confusa, né? Aí você fala É. assim, vai sair alguma coisa? Qual que é o ensinamento disso aí, meu Deus? Mas é Complexo, bonito, né? Porque ele fala em alcova, num termo que é uma medida, né? Que ninguém né? usa mais. Então tem coisa. Porque é isso, né? Jesus sempre usava alguma coisa da época Da época para trazer, para né? poder trazer o ensinamento, né? E o problema não é esquecer o pão do lanche, né? Para matar a fome do corpo, né? O problema é esquecer o pão espiritual e pior do que isso, né? Levar junto o fermento, né? Dos O fariseus. veneno do fariseu. E que a gente faz muito, né? Em verdade, né? Porque essa margem, Jesus convida eles para passar de margem. Ou seja, quando você troca de uma margem para outra, e lá, como ele fala, né? São mais ou menos 20 quilômetros, né? Por isso que é chamado, é um lago, mas é conhecido como Mar da Galileia, eles falam Mare Nostrum, porque é bem grande. Então, de barquinhos, são pequenos barquinhos, e aí, embora vão juntos, mas demora bastante tempo, né? E aí, enquanto você atravessa, o que que você vai ficar conversando? Então, você vai, por exemplo, aqui daqui de Bicas até Juiz de Fora, num ônibus. Aí vai sentar perto de alguém. Do que você vai falar, né? Qual é o assunto que vai rolar nesse período? Você vai falar mal de alguém? Você vai lembrar alguma coisa? Você vai aproveitar para evangelizar? Às vezes meio discretamente, né? De forma sutil, às vezes, nem sempre todo mundo quer. Então, esse que é o grande problema ali, né? Eu acho muito interessante, até assim, de todos os ensinamentos, né? É porque não é só você escutar, né? Que às vezes a pessoa vem te dar uma notícia qualquer a respeito do outro, da vida do outro. O problema é que a gente escuta e carrega isso, né, com a gente. Até aquela historiazinha do mestre e o discípulo, né, que estavam atravessando e uma mulher pediu ajuda, né? Ele ajudou a mulher e
seguir o caminho. Quando chegou lá, o discípulo não se contentou e falou assim: mas como que você colocou uma mão numa mulher e atravessou o rio? Aí ele falou assim: fiz isso realmente. Mas o meu problema foi só ajudar naquele momento. Você carregou a mulher até aqui, né? E a gente faz muito isso, né? Porque você Eu tem também uma lembrei dessa história, informação coloquei até entre parênteses, porque é muito claro, né? a respeito da vida do outro, mas é do outro, não é responsabilidade sua. E como que a gente vai carregando isso, né? Porque o fermento, ele pode tanto fazer crescer para o bem quanto para o mal. Então, essa vigilância que a gente tem que ter, né? E de não levar essas informações para a gente, né? E fazendo, porque quando eu levo, eu estou fazendo o quê? Aquilo multiplicar. Que aí, de repente, eu encontro com uma outra pessoa e vou ter curiosidade, vou querer estender o assunto, Não, vou e querer aquela saber história se também, é né? mentira ou Quem conta um conto verdade. aumenta um ponto, É, né? Tem aquela história. Tem o Sócrates também, o exemplo do Sócrates, né? Falando das três peneiras. Então, tudo isso que a gente, às vezes, no dia a dia, você sabe, mas esquece de praticar. E aí, às vezes, o veneno vai além, né? Vai adiante, né? Mas o nosso versículo hoje mesmo vai ser esse aqui, ó, Mateus 16, versículo 5. E os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, haviam se esquecido de pegar pães. Aí ele fala, né, que nós nunca, nosso coração, isso é interessante ele dizer, nosso coração nunca está vazio. Ele está repleto de uma coisa ou de outra. Se você esquece o pão espiritual, aí você deixa essa brecha, é uma brecha que você deixa para quê? Para que ele seja preenchido com uma outra coisa que não é o pão espiritual. Então, no caso dos discípulos, o pão dos fariseus, que era o pão da discórdia, da maldade, do veneno, da maledicência, a intriga que eles estavam fazendo, aquela malícia. Então, uma coisa vai acontecer. Então, é a questão mesmo de vibração, de sintonia, né? Então, quando o seu sentimento está contrário, né? Essa semana eu tive essa experiência, porque quando eu fiquei sabendo que a Sheila Passos tinha falecido, como eu nem sabia que ela estava doente, eu não tive essa informação, para mim foi um choque muito grande, né? Uma grande evangelizadora que criou a evangelização de bebês, que tem um trabalho maravilhoso. Eu fiquei muito triste. Aí o estudo me ajudou. Por quê? Porque eu falei: Rita, você está deixando preencher. Não que não seja normal eu sentir essa tristeza, mas estava assim, sabe, assim, pensando toda hora naquilo, sabe? Na família, né? Eles têm um casal relativamente jovem, né? Com filhos, com uma vida tão bonita, aparentemente, é lógico que ninguém é perfeito, mas aí você fica pensando, né? Fiquei com um sentimento muita tristeza. Aí lembrei, né, o que o Haroldo fala: se você está triste, você está vinculado com todo mundo que é triste. Então, quer dizer, eu deixei preencher o meu coração de um sentimento de negatividade com todo o conhecimento que eu tenho dentro da doutrina espírita. E aí, conclusão. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que sublimar isso. Você tem que ir, né, tirando aquilo e colocando outra coisa, pensando de outra forma, né, que está tudo certo. Mas se alguém, né, aí ele fala, tem que prestar atenção, que se eu falo isso com alguém e essa pessoa também está triste e começa a preencher isso comigo. Por isso que você tem que estar atento, ó. Vamos conversar com a pessoa que está mais alegre, que está mais alto astral. Se você encontrar com alguém que está baixo astral, você tentar elevar ela em vez de ajudar. Porque o que acontece? Se você às vezes está com uma dor, você está vinculado com essa dor, né? Fala: hoje eu estou com cervical ruim, sei lá. Se eu chego lá no asilo e falo: estou com a cervical ruim. Aí você fala: mas o meu joelho então dói demais. Quer dizer, você fica só falando na dor. Entra num clima só da dor. Mas se você fala assim: não, mas aí eu vou melhorar, que não sei o que lá, eu vou fazer, estou fazendo, já melhorei. Então você tem que procurar a cura de todos os sentimentos, de todas essas dores suas, sejam físicas ou psicológicas. E hoje em dia tem muito, né? Toda hora você encontra alguém que você precisa ajudar e você também está precisando de ajuda. E é assim que a gente cresce, vai se unindo para poder seguir junto, né?
Então, o que nós vamos expressar, nós vamos fazer, hoje nós vamos fazer a palavra, né, a expressão é o outro lado, mas no sentido de, aí ele fala no pera, né, que é a palavra que é para além, ou outro lado, que é derivado do adjetivo peiro, que é rompido, furado, atravessado. Então, nessa mentalidade palestina, quando eles atravessavam o rio, era de um lado, né, de um lado para o outro, de uma travessia que, quando você atravessa, você nunca chega do mesmo lado, do mesmo jeito do lado de lá. É romper, é furar. Alguma coisa é atravessada ou é rompida quando você faz essa travessia. Essa busca nessa raiz da palavra é importante para a gente entender de uma forma mais profunda que ele fala, né? Porque a gente, falando tanto do berço para o túmulo, quanto do túmulo para o berço, nesse momento é um véu que se rasga. É uma coisa que acontece que muda, né? Você está mudando de plano. E é por isso que tanto quando a gente está de um lado quanto está do outro, eu lembrei muito do livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha de Emmanuel, tanto para quem está aqui e vai desencarnar, quanto para quem está de lá para cá. E tem muitos ensinamentos, é um livro muito interessante, né? Ele dá o Porque exemplo da. uma das coisas fundamentais, e você estava falando ainda, estava pensando, que ajuda a gente a sair e quebrar a sintonia, é a questão assim, de uma boa leitura, né? A doutrina espírita, por exemplo, e acredito que as outras religiões também têm muita coisa nesse sentido, né? O que que acontece? Quando você está, a mente está ficando conturbada, você não está conseguindo manter, para, silencia, faz uma leitura pequenininha, né? Tem tantos livros. Eu ouço muita, Minuto- eu uso muita música. Música para Minutos mim. de sabedoria, né? Vida feliz. São mensagens rápidas, ligeiras. Lê uma vez, lê duas, lê três. Na terceira, com certeza, você já está assim, mais tranquilo, mais harmônico, para entender que a gente precisa trazer para a nossa vida essa bagagem espiritual, de espiritualidade, de tranquilidade, porque se a gente não consegue fazer isso, a travessia aqui, tanto daqui, né, do berço ao túmulo e vice-versa, se você não tiver essa bagagem, vai estar sujeito a quê? A estar impregnado dessa negatividade, desse materialismo, e, e nem vai estar aqui nem lá, vai ficar assim, conturbado, né? Então é importante que a gente faça esse esforço. A música também é super saudável, né? Uma caminhada, observando a natureza. Então, assim, se a gente realmente conseguir manter esse padrão vibratório diferenciado, Usando bem a metáfora a vida vai ser da mais feliz, né? passagem em si, abre a janela, olha para o céu, né? Olha para o céu, faz uma prece olhando para as estrelas, ou olhando para o sol, e aí você vai olhar. A natureza é um exemplo muito grande, né? Você pensa bem, você chegar do lado de lá cheio de mágoa, você vai ficar agarrado aqui, ou preso às coisas materiais, vai ficar agarrado. E a gente também aqui, se você deixa a mágoa se envolver, você vai tentando se. Vai fazer o quê? Você vai ficando isolado do mundo, das pessoas, com essa incapacidade de se relacionar. E a gente aprende, em termos de qualquer religião, o que que é importante? É a convivência com o próximo, que é através da convivência, de enfrentar esses desafios, que a gente vai evoluindo. Porque senão encarna, desencarna, encarna, desencarna, sempre com as mesmas reclamações, com as mesmas queixas, com o mesmo mimimi, né? A gente tem que entender que a gente tem que melhorar, né? Tem que ter um processo aí de melhora, né? Aí ele vai na referência cruzada de Lucas 8, 20, capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Então, essa questão do passemos para o outro lado, né, a gente tem que entender a É nível o do convite, né? processo evolutivo mesmo, né? E vai ter que ir. Quando ele fala passemos, não tem opção de ficar, né? Tem opção só De seguir de, em de frente, seguir né? em frente, né?
Aí ele dá o exemplo de uma doença. Você, por exemplo, tem um diagnóstico de câncer, ou seja, é um ponto de partida, uma doença é um ponto de partida e um ponto de chegada, que pode ser a cura ou pode ser o desencarne. E aí o problema não é a viagem em si, mas é como, né? Como que você vai. Você não pode escolher dizer, ah, não, não quero. Você não pode negar, falar, não, não vou ter o câncer, porque ele já está ali, já está instalado, não tem jeito. É a travessia em si, o que você vai fazer enquanto isso, né? Se você não tiver bagagem, não tiver recursos espirituais para essa travessia, se você só ficou se preocupando esse tempo todo com as coisas materiais, ele fala, né, num concurso, doutorado, juntar dinheiro para comprar casa, para trocar de carro, nunca sabe, nunca não se preparou psiquicamente para isso, né? E aí, a hora que todo mundo vai ter ou um problema de saúde, ou um desemprego. A vida nossa não é uma vida perfeita. Então, a gente tem que estar preparado para, né, como diz lá, tá no túmulo lá do Kardec, nascer, viver, morrer, tornar a nascer, progredir sempre, tal é a lei. Então, a gente tem que procurar saber essas questões, a gente entrar nessa sintonia para poder, através do estudo, que nem você falou, através de leituras, né, de manter uma sintonia mais positiva e não deixar, não se distrair, é vigiar e orar aí mesmo, né, para a gente poder ter essa questão. E aí a gente entender que todo esse processo é extremamente de aprendizado, né? De experiências. É difícil a gente entender isso, né? Que a gente pode aprender com a dificuldade. Mas é porque a gente, assim, é muito imediatista. Porque essa questão da reflexão é extremamente importante que a gente tenha na nossa vida. Porque em toda situação, se você parar e refletir e voltar um pouco no tempo, você vai ver que tudo se resolve. Que você tinha uma situação extremamente problemática na sua vida. E aí, hoje, você está vivendo com uma situação problemática também. Para, respira, volta um pouquinho e vê, olha, eu já passei por outras situações e até Parecida, piores, ou às vezes até parecidas, pior. mas as coisas se resolveram. Foi uma experiência boa, eu aprendi com aquilo. Essa experiência de hoje, de uma doença, de um desemprego, de uma dificuldade de relacionamento, também é uma experiência que vai acrescentar, vai agregar para mim. De um jeito ou de outro, eu vou aprender que eu estou fazendo errado, ou vou aprender assim, que eu estou me aproximando e não preciso alimentar essa culpa, essa insatisfação de querer tudo resolvido do jeito que a gente quer, que a nossa visão é muito equivocada. Eu vejo assim, muitas coisas que eu acreditava, que eu achava assim, sabe? Eu estou trabalhando muito essas questões de certo e errado comigo, de entender assim, ó, são processos. O que eu não posso fazer de jeito nenhum é me desvencilhar da lei divina. E a lei divina vai ser sempre o propósito no bem de todos, não é uma questão só para mim. Então, se eu consigo começar a olhar a vida assim, eu preciso do bem para todos, aí a gente vai vendo que todo o resto é processo de aprendizado. E se houve um erro que você cometeu, e você está diante de uma situação parecida, você também que tem que aprender. Aprendeu. Do jeito que você fez, não deu certo, você tem que fazer de outro jeito. Pode ser até um outro erro. Você pode até cometer um novo erro, mas não pode ser igual àquele. Porque aquele você já viu que não deu certo. Então você tem que fazer diferente. Pode dar errado de novo, mas não tem importância. Pelo menos você não vai ficar teimando com a mesma. A teimosia que mata, né? E a gente é muito teimoso. E aí fica tentando resolver o mesmo problema da Do mesma mesmo forma, sendo jeito, que da certo. outra vez não deu certo, né? Aí fica muito feio, né? Então, se a gente começar a fazer mais reflexões, né? Meditar, ter mais tranquilidade, a vida vai fluir com mais leveza. Não sem dificuldade, né, Rita? Mas Não, sempre com dificuldade mais leveza, né? tem que esperar, mas é como você vai fazer. Não é, não é.
não é nascer ou morrer, né? É como ou morrer e viver, mas é como você, é a travessia em si, o que que você faz E nesse tem período, né? pessoas assim, né, que tem sempre esse poder, sabe? Eu tenho uma pessoa, uma amiga minha, que eu tenho encontrado pouco com ela, mas eu encontro com ela às vezes na rua, e parece assim, eu falo que ela gosta muito de desabafar, que se eu encontrar, ela vai falar dos problemas. Mas é engraçado que assim, ela fala dos problemas, mas ao mesmo tempo que ela fala, essa necessidade de falar, 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 ela mesma traz a solução. Ah, já passei por coisas piores, está tudo certo, né? Então ela vai levando assim a vida com essa fluidez. Agora, você ficar fixada, né, só naquele ponto ali, aí é complicado, né? Não sai do lugar, né? Fica Eu lá falo que é igual a vaca, né, ficar ruminando, né, mascando, né? Fica mascando aqui. o tempo todo. Aí só vai fazer mal, né? E aí ele vai para o Escrito de Luz, capítulo 56, A Incógnita do Além. Que aí ele está falando está se referindo à vida após a morte, né? Mas também, que nem nós estamos já falando, pode ser a vida após o nascimento, pode ser tanto de lá para cá, né? Mas por que que é? O que Essa que é o além, né? travessia. Esse além é sempre uma incógnita. Sempre você não sabe. Nós, quem está aqui encarnado, não sabe o que que vai acontecer, né? E, E e quem vai também, voltar também é, não. Ontem eu ainda estava relendo, né, o livro do Leon Denis, que ele fala justamente isso. A gente, para nós encarnados, o terror é a morte, mas para quem vai voltar hum, é o medo, tanto que existem assim desencarnes prematuros, né, que a gestação ocorre, mas na hora ali o espírito fica tão apavorado que porque ele a gente sabe que existe um quer retornar. planejamento, né? Existe um planejamento, né? Reencarnatório e tal. Mas o que que acontece também? Existe também o livre-arbítrio. Aí eu lembrei aqui do Evangelho de Tomé, que eu tenho estudado, e aí olha como é que fala, como é que é bonito o que ele fala. Que no sétimo dia, quando o homem foi criado, que é o sétimo, que ele fala em 10 dias, são 10 dias que ele vai falar, mas no sétimo é a criação do homem. É o momento em que o ego, a centelha divina, que o homem em seu ego, que é a centelha divina, passa a ter o livre-arbítrio. Entendeu? Ocorre uma desconexão íntima entre a forma manifestada e a luz, a centelha que é manifesta. Então, nós temos o ego e a centelha. E o ego, ele tem que manifestar a luz, mas ele se separa nesse momento. Os dois se separam. É onde a gente cria essa dualidade. Então, um momento de trevas ou ausência de luz, figuradamente descrita como noite, em que o ego desconectado lança a má semente dos seus sementes, dos seus sentimentos, pensamentos, emoções, palavras e ações no campo do mundo, visando a favorecer os seus interesses pessoais e egoísticos, na ilusão de que seja autônomo e separado de todo o resto. Então, nesse momento do livre-arbítrio, criou-se esse ego, que está separado, que ele acha que é autossuficiente, que ele não precisa de ninguém, que ele está ótimo. Este é o momento em que o ego exterior ofusca a luz interior no ente espiritual, que está numa jornada cósmico-evolutiva pelo universo. O espírito do vivo, que ele chama, que ele sempre fala, né? No começo do livro de Tomé, ele fala o reino do vivo. O espírito do vivo, porém, cujo campo ou corpo físico é o universo, dá tempo ao tempo, permitindo que o ego desconectado, simbolizado como uma má semente, um joio, cresça e amadureça, fazendo que brilhe a luz que estava ali oculta no seu interior. Então, permite-se isso. Por isso que não é possível arrancar a má semente. Aí ele lembra a história do joio e do trigo. Porque ambas, em essência, são a mesma centelha, apenas em momentos vibratórios diferentes. Então, o ego também é essa centelha. Só na ceifa vai se avaliar, e se forem boas, serão recolhidas no celeiro da luz do vivo, se forem ruins, serão lançadas no fogo purificador das reencarnações de sofrimento, a fim de amansar o seu espírito, tornando humilde e pobre de coração. Então, quer dizer, é aquela questão do. Aí, como o livro são várias logias que ele chama, na logia 58 ele diz assim, ó, feliz daquele que foi submetido à prova e encontrou o vivo.
todos os acontecimentos supostamente considerados bons ou mais ou maus com os quais nos deparamos a cada segundo das existências têm a finalidade de nos colocar à prova, de auferir as qualidades de nossas virtudes, das vibrações íntimas que manifestamos no mundo, através de nossos pensamentos, sentimentos, emoções e palavras. Então, é uma checagem desses frutos, se estamos prontos ou não. Até ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Essas provações que a gente recebe, as experiências que nós vivemos, são para nos testar, para nos trazer, né, aquela coisa da paciência também. Aí tem uma história também que ele conta que é interessante, ó, entrando na Judéia, quando Jesus entra na Judéia, avistaram um homem carregando um cordeiro. Aí Jesus vai perguntar para os discípulos: por que aquele homem está carregando o cordeiro? Os discípulos responderam: para matá-lo e comê-lo. Jesus diz que eles não poderá comê-lo enquanto estiver vivo, somente quando estiver morto e feito cadáver. E aí os discípulos confirmam: pois bem, por isso vos digo, procurai um lugar de repouso para que também vos não torneis carneiros devorados pelo homem. Então Jesus vai se utilizar desse acontecimento aí corriqueiro para eles, que é um homem carregando um cordeiro, para ensinar acerca do iluminado que vê o mundo como um cadáver, morto pela ausência de luz. Ele está se referindo ao ente espiritual em sua jornada cósmica evolutiva. Aí ele vai dizer, ó, o homem que está carregando representa o mundo, que está desconectado da luz do vivo. O cordeiro representa o espírito ou ente espiritual, que já entrou na faixa vibratória da Judéia, que seria a faixa vibratória, esforçando-se no processo de religação íntima, porque ele é manso, ele é dócil. Isso se dá porque o animal que representa a era astrológica de Áries, cujo profeta foi Moisés, que antecede a era de Peixes, que tem Jesus como profeta. E o carneiro é a humanidade que ele vem salvar da ignorância causada pelas ilusões do mundo e simbolizada pela ovelha. Então ele fala que enquanto forem dois, enquanto o ego e a centelha estiverem separados, eles não conseguem entrar no reino do vivo. Porque se conseguisse entrar, o que não é possível, um estaria na morte, o outro estaria na vida. Então é só quando a gente for caminhando junto, diminuindo o ego, controlando as emoções. Não é, eliminar o ego. O ego existe e ele é importante, mas ele tem que estar junto com a centelha, para que eles fossem um, que é o que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então ele fala, tem um momento que ele fala da besta, que é aquele que todo mundo tem dentro das atitudes, essas circunstâncias que acontecem conosco, é para provocar a besta que existe em nós. Se o homem domina a besta, ele evolui. Se ele não o domina, em besta ele se torna. Então, é aquela questão do preenchimento. Se você está com o coração cheio, do que você está cheio é aquilo que vai preencher seu coração. Então, é interessante, né? Aí ele fala: se tornados dois pudessem entrar no lugar de repouso, um estaria na morte, o outro estaria na vida. Jesus diz que é gerado naquele que não é dividido e possui o todo em si, herdeiro do reino. E quando o discípulo se faz um pela luz, é preenchido. Mas se permanece dois, a treva é que o preenche. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E lá no livro Escrínio de Luz, né, que a gente já começou a falar, Incógnita do Além, que é o capítulo, que é incógnita, o que vem depois a gente nunca sabe, nem na vida e nem na morte. É É a verdade. grande incógnita mesmo. O homem defrontará sempre a incógnita do além-túmulo, tomado de indivisíveis angústias, quando se distancia do alimento espiritual. Então, gente, a vida vai ser mais difícil quando a gente se distanciar desse pão espiritual, de buscar essa bagagem espiritual para nós, né? É o que ocorre no cenário do vosso século, repleto de acontecimentos de profunda significação científica e filosófica, cercado de realizações da máquina e empolgados de ideologias políticas. Permanecereis à beira de abismos que solapam os séculos laboriosos de realizações. Isso aí a gente vê demais, porque o que acontece? É uma infinidade. O mundo hoje era para a gente ser muito feliz. Porque quantas conquistas, quantas facilidades, quantas coisas melhoraram a nossa vida. Então, é uma infinidade de possibilidades para você ser feliz.
mas nunca o homem esteve com a saúde mental tão abalada. Porque você vê o que está acontecendo com as pessoas: angústia, depressão, medo, estão insatisfeitas. Então, é para a gente avaliar mesmo o que está faltando em nós, e está faltando realmente essa bagagem espiritual, né? O homem moderno cresceu em suas realizações puramente intelectualísticas, avançando no domínio das realizações materiais. É, porque o que ele Nada fala, era para a gente já ser contemporâneo, mas ainda somos modernos. Não evoluímos, né, não saímos da modernidade. Então, tudo isso é planejado por Deus, mas a gente tem que entender que tem a questão, né, do livre-arbítrio, e porque que modifica o plano de Deus, que é perfeito, a nós, né? Mas como é a nossa responsabilidade seguir ou não aquilo que Deus determina para nós através do livre-arbítrio, né? Então a gente costuma fazer as coisas atrapalhadas, né? Aí fica um desencarne traumático para quem vai, para quem fica é um luto extremamente complicado, né? Então a gente tem que. Eu achei interessante a questão quando ele coloca, né, a questão do sedativo, né? Que é quando o indivíduo não vai ter a maturidade para lutar com a notícia que ele desencarnou, né? E várias doenças, né, até a nível espiritual, finalzinho, assim, eles costumam realmente sedar a pessoa, mas eu acho que é isso, é justamente isso, né? É a misericórdia, né? Esse encontro com o outro lado lá, que você não se preparou para isso. Então, quando você vai fazer uma viagem, o que você procura fazer? Bom, a níveis O que você vai materiais, né? precisar lá, né? Que eu vou precisar, se lá no país é frio, calor, quais os costumes lá, qual a alimentação, se eu não vou ter problema com alimentação. Em relação à vida espiritual, a gente faz muito pouco isso. A gente não se preocupa com ela, e quando você não se preocupa, a possibilidade de ir ou vir para um ou outro lado vai Não tá... significar para a gente o quê? Um processo de dificuldade, né? Tem um trecho que ele não leu aqui que eu achei interessante. Ó. 20 séculos de pensamento cristão não bastaram. Milhares de mensagens da providência divina, convertidas em utilidades para a civilização de nossos tempos, sopitaram os novos surtos de devastações e misérias. O homem econômico de nossas filosofias atuais não pode subsistir no quadro da evolução divina. O homem é espírito antes de tudo. A terra é a nossa escola milenária, aguardando resignadamente a nossa madureza de sentimentos. E vai tudo, não tem jeito, você não tem como não evoluir. Você tem que evoluir. Mas o livre-arbítrio vai te fazendo com que você faça isso mais depressa ou mais devagar, de acordo com as suas escolhas e da sua visão de futuro. Se você não ficar só, não é dizer que a questão da matéria não seja importante, que essas evoluções tecnológicas, tudo isso é muito importante. Se Deus permite, é porque elas são necessárias e são úteis. Mas o que você vai fazer com elas e a importância que você vai dar, principalmente a questão espiritual, que a gente não tem dado, que tem dado consequências graves, individuais e coletivas, né? O problema maior é isso, porque também não é, a gente evolui individualmente, mas também coletivamente, dentro do coletivo que a gente tem que procurar se enxergar. No livro Fonte Viva tem um capítulo que chama Entre o Berço e o Túmulo, que fala assim: a terra que hoje retém será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Olha que frase linda, olha. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não vês. Então, assim, ó, começa a olhar para a natureza com esse olhar, porque isso tudo aí é para me ensinar a ter uma visão maior da grandiosidade, né? Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra
com o fim de aperfeiçoar-se. Então, tudo isso que a gente acha que possui, na realidade, é usufruto para que a gente possa se aperfeiçoar, né? E o bom ou Não mau te, uso disso que vai dar problema, né? é. Aí ele continua, olha, não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Enganosa casca, Fito, olha que expressão, como que é profundo isso, né? Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, é o tempo todo, né? Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência. E entendendo que tudo que a gente acha que é nosso está nas nossas mãos só para quê? Para ajudar no nosso aperfeiçoamento. É empréstimo, né? Um empréstimo de Deus. Aí ele vai lá para o livro Voltei, né? Irmão Jacó. Esse livro é lindo. Quem não Você sabe que tem, foi um dos teve primeiros livros que eu li oportunidade. na doutrina, foi bem lá no comecinho mesmo que eu li esse livro. Eu achei, né, é bem impactante, né? Que é É, a história do irmão Jacó, que é o Frederico Figueroa, né? Que era presidente da FEB, proprietário, né? Ele conta a história, né? Que ele era proprietário da Casa Edson no Rio, quer dizer, tinha uma situação financeira e espiritual, né, aparentemente, né? o Quando, primeiro registro de voz, né, quem trouxe para o Brasil foi ele. Isso foi é ele, muito interessante. é, Para você ver assim, como que mostra, né, a possibilidade assim, de fazer o bem através desses empréstimos. E mesmo assim, ele chega no mundo espiritual e fica assustado com a realidade que vive. E foi uma criatura que, em vida, você vê que ele teve a preocupação de impulsionar o progresso. Mas mais o progresso material, apesar também dele buscar, né, o espiritual, porque era presidente da FEB, tinha, mas a gente vai ver aqui vê que na a passagenzinha. herança dele que financiou esse parque editorial da FEB, que É, financia os livros do Chico, foi o que possibilitou, né? Quer dizer, deu financeiramente, quer dizer, materialmente, espiritualmente. materialmente ele deu suporte, mas o que estava faltando nele? É o que a gente vai ver aqui na leitura, né? Olha, enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Então, tudo que a gente tenta é só tentativa de imaginar como é que vai ser, que é a surpresa, né? Porque se a gente tem um desconhecimento muito grande de quem somos, a gente ainda não consegue ver o nosso lado sombra, então como que a gente vai prever qual vai ser a nossa situação lá? Porque o que conta para Deus vai ser sempre a intenção. E lá no fundo, no fundo, eu posso ter assim, todo mundo me achar a pessoa Melhor, perfeita, né? a melhor pessoa do mundo, mas você tem as suas Mas questões íntimas que as questões íntimas são as que realmente vão passar. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Reconheço presentemente que as dificuldades são menores não para a são. alma liberta, não são menor, para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano espiritual. Olha só, como é que vai ser a nossa passagem, né? Como que vai acontecer isso? Como vai ser a travessia nossa? E tudo a gente tenta prever, mas é aquilo que o versículo de hoje fala, né? Se a gente não buscar essa bagagem espiritual, É porque a gente tem essa ideia. Toda religião acredita na vida após a morte, a gente tem essa ideia de que vai desencarnar, nós espíritas. Só que tem uma certa. Nós vivemos assim nessa meio que numa ilusão. Tem tal exemplo, se eu sou espírita, eu faço caridade, eu dou palestra, leio livro. Quando eu vou desencarnar na sua mente assim fantasiosa, você vai lá para o nosso lar, vai lá ficar usar aquelas roupinhas bonitinhas, né? Passear na grama, vai lá nas águas. E não é bem assim, né? Aí ele fala que a gente, se você for fazer uma terapia, o terapeuta vai fazer o quê? Vai abrir caixinhas
dentro da terapia é boa que vai te tirando essas coisas. Mas geralmente o que que a pessoa faz? Ou ela não quer ir, ou ela vai e continua negando. Mas a morte, o que que ela faz? Ela abre tudo isso de uma vez, ela descortina tudo isso e você se dá de frente com o seu eu, com sua consciência. Quando você encontra lá com a sua consciência, me lembro muito daquele livro de Getúlio Vargas em Dois Mundos, né? Que eles colocam ele em uma televisão lá para ver toda a vida dele, tudo que ele foi fazendo. Terapeuticamente, homeopaticamente, eles vão mostrando para ele devagarzinho, para ele se lembrando devagar. Para quê? Para poder absorver aquilo, mas aquilo tudo vai ser aberto naquele momento. Ali você está descortinado completamente. Aqui você está, né, disfarçado, vamos dizer assim. Mas quando chega lá, né? E se você, se ao longo dessa travessia que é da vida para a morte ou da morte para a vida, você não se nutriu com esse pão espiritual que fala no versículo, e além de tudo ainda levou a maledicência, o veneno dos saduceus, a inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, aí você não está preparado para essa viagem, né? Basicamente é o que fala. Eu gostei do exemplo que ele deu, quando ele fala qual que é a diferença entre nós aqui, que estamos trabalhando, né, e de quem está numa clínica psiquiátrica, né? Então, a diferença é justamente isso, a presença do nosso passado, né? Que se não houvesse esse esquecimento, nós seríamos seres alucinados. Então, essa blindagem que Deus nos deu do esquecimento do passado é para que realmente a gente aproveite as oportunidades da agora para exercitar o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, né? Para chegarmos mais preparados no mundo espiritual. Porque se a gente já pensou, se a gente tivesse a lembrança que um filho seu foi alguém que você prejudicou ou assassinou em vidas passadas, né? E aí é interessante lembrar isso que você falou, né? A questão das gavetas que são abertas. É o caso, ele cita o exemplo até do livro do André Luiz, né? Num dos livros dele, né? Que ele está lá trabalhando já, né? E de repente ele vai atender uma mulher, né? E aí as reminiscências dele vêm à tona porque era aquela moça, foi empregada na casa dele, ele aí se envolveu com ela, né? Tem um relacionamento sexual com ele. Os pais descobrem, aí despedem a moça, que cai na prostituição e desencarna numa situação muito difícil. E o André Luiz, o que acontece? Ele tem esse encontro com ela. Então não adianta a gente imaginar assim, ó, eu não gosto eu tenho essa dificuldade aqui. Ah, mas aqui na Terra ninguém fica sabendo, porque quanto que ele ia imaginar, né? Hum, Aparentemente a situação tinha sido resolvida pelos pais. Aqui, ó, é uma pedrinha no meu sapato. O que que eu faço? tirei. Eu tiro a pedra e jogo fora. Mas o jogar fora não quer dizer que ela não vai estar ligada ao seu processo de aprendizado e de resgate que precisa acontecer ali. Porque os seres humanos não podem ser tratados como coisas, né? Eles Aquilo um são dia vai te iguais, alcançar, né? vai Algum dia você alcançar, vai de ter um jeito ou de outro. que reparar, né? Reparar aquele mal que você fez. Aí ele continua, olha, entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação e elevação, temos o tempo e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar. Então é aquilo, não adianta jogar fora não, tá, gente? Ah, eu não quero conviver, não quero, vou levar minha vida. Não, tá te incomodando, procura acertar os ponteiros agora, nessa oportunidade agora, porque isso vai ficar aí no relógio. Porque o tempo é justamente esse explicador silencioso. Pode não ser nessas, eu não quero fazer nessa, não adianta, mas em outra eu vou me defrontar com a mesma situação e pior ainda, em situações às vezes mais difíceis. Porque, como o planejamento de Deus é perfeito, a gente tem as facilidades que Deus julga oportuna para o momento. Mas quanto mais rebeldia e quanto mais eu ficar teimoso, mais as dificuldades vão aumentando. E aí não é um plano de Deus para nós, é a nossa irresponsabilidade frente às leis divinas
que vão complicando as nossas situações. Aí olha e fala, olha, chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e, no alimentação, e na iluminação? Desculpe. Então é isso, né? Para onde que eu vou depois da morte? Se eu tenho abacaxi para descascar, vão começar a descascar o abacaxi agora, né? Vão fazer, né, é, essa viagem para dentro e falar assim, ó, tem muito de erro aqui meu, e eu que preciso corrigir isso. O bom de Deus é que ele te deixa corrigir as coisas da prestação, É ele o não que tem é o que fala, pressa em né? Enquanto relação a estás a isso, caminho, né? Aproveita enquanto estás a mas... caminho, porque depois, né? E aí o que que ele fala, né? Quando o irmão Jacó está lá no mundo espiritual sem luz, aí ele encontra com os amigos, né? Tem curso em pai, o Bezerra, e vem que ele tem luz. Aí por que será? Aí ele fala: cadê? Por que A eu não minha estou, luz, né? né? Depois de Cadê a tudo que minha eu fiz, luzinha né? aqui, né? E aí, quando que ele vai começar a brilhar? Porque, assim, no plano físico, enquanto presidente da FEBRE, né, ele brigava muito com muitos padres. No mundo espiritual, aí ele vai encontrar esses mesmos padres, só que aí ele não vai fazer o quê? Ele não vai brigar com eles. Então, quando deixa de procurar encrenca, né, quando ele serena o coração para esse entendimento, aí como é que acontece? A Aí ele luz se começa a ilumina, né? aparecer. Aí eu fiquei pensando assim, Zelinha, Zelinha, olha, a luz aparece quando você deixa de procurar encrenca. Então harmonize-se, entenda que a responsabilidade de cada um, né? Então, segue, né? Ele faz uma diferença muito grande, né, Rita, também de treva. O Sombra. que é sombra e luz, né? Que é muito interessante, né? Então, a treva, o que é? É a ausência total de luz, né? Seria o subsolo da Terra. A gente vê muito isso lá no livro Libertação do André Luiz, né? A treva é a ignorância total. A Total. sombra é quando você sabe, mas ainda, Está né, bloqueado, está né? bloqueado. Não consegue pôr em Não prática. consegue pôr em prática, né? E Porque eu acho, já tem alguma luz, né? É quando a luz é projetada, mas é bloqueada. É a meia-luz, o que é o umbral. E as regiões de sombra ficam aqui nessa faixa umbralina. O próprio nosso lar está na zona umbralina. E aí ele fala, achei interessante, ele fala que questão quântica, né? Porque os aviões atravessam o nosso lar. Por quê? Porque está numa outra faixa vibratória. Né? A é gente, outra dimensão, são né? dimensões que não são sobrepostas, né? São justapostas. Então, depende do que, a faixa que você pensa, onde que você está vibrando, se você está na luz ou nas trevas, você está... A gente vive mais é na sombra mesmo, né? Na verdade, que Eu, dentro dos... eu ainda fiquei pensando assim, que na realidade essa faixa que a gente está é um paralelo, quer seja Lógico. encarnado ou desencarnado, que nós ainda estamos o quê? No sombra, né? A gente ainda está na sombra, a gente tem conhecimento, mas não consegue fazer desse conhecimento uma coisa que vai fazer a gente avançar, né? Aí ele vai lá para o livro Bênção de Bênção paz. de Paz ante o Mundo Espiritual, que é uma carta de Paulo, né, para Timóteo. O Timóteo, né? Quem tesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O convertido de Damasco, né, quer dizer, Paulo, se refere à alma imperecedora. Em síntese, destaca a necessidade do máximo aproveitamento da reencarnação. Paulo quer dizer que a criatura humana, em se desvencilhando da armadura física pelo transe da morte, se aspira a conquistar os planos superiores no rumo da imortalidade vitoriosa, precisa transportar consigo as riquezas do espírito, auguidas no estudo e no trabalho, no mérito das boas obras e no autoaprimoramento, de vez que sem esses requisitos
enquanto desencarnada, permanecerá gravitando em torno de vicissitudes terrestres à espera de novas reencarnações. Nossa, eu fico pensando assim, continuar gravitando, né, em torno aqui, né, sem conseguir se libertar para fazer Sem mudar um novos pouco, voos. pelo menos um pouco tem que mudar, né? Tem que levar tem que levar o pão espiritual e às vezes e o pior é, né? Você pode até chegar lá sem saber rezar, isso não é uma questão de religião, mas uma questão de comportamento, né? Quando você chega lá no plano espiritual, cheia do fermento do fariseu, cheia de maldade, cheia de maledicências, né? Não importa a religião. Aí você vai continuar gravitando em torno disso e vai ficar preso, agarrado, sem evoluir, né? Eu acho que isso daí é um sono enfermiço da alma mesmo, né? Você ficar, te paralisa, né? É, Porque não tem. E esses mecanismos que ele fala, ó, o estudo e trabalho e aprimoramento. Porque você estudando e trabalhando, você vai se aprimorando. Porque o estudo vai tirando a mente das suas viciações. E o trabalho põe em contato você com o outro. E quando você tem contato com o outro, você vai vendo a fragilidade do outro e a fragilidade do outro vai ajudando na sua. É uma troca bem interessante, bem bonita. A gente verdade. tem. E E aí tem, agora, e a vida continua, prefácio de A Vida Continua, que nós já estamos quase, já passou um pouquinho do nosso tempo. Ainda. você falou da Vida Continua, aí eu falei, foi um dos primeiros livros. Você falou do Voltei, o meu foi É. A Vida Continua. Eu comecei pelo final, lá do André Luiz. Mas eu li o É, Nosso Lar antes. é. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosa se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Então, quando eu tenho conhecimento, aqui, quando eu tiver 5 minutos de conhecimento evangélico, Evangélico já não pode ter desculpa mais, né? eu já não vou ter desculpa. Imagina a gente que faz miudinho toda semana, que está lá no centro toda semana, que lê um montão de coisa, que escuta um montão de palestras, qual que vai ser o compromisso nosso, né? Verdade. Ainda que encontraremos depois da grande renovação o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Então, gente, não tem como fugir, não. Né? O Não problema é que existe o que a essa gente faz? A gente às possibilidade. vezes até admite um erro. Você viu como é que a pessoa, tipo assim, uma imagem boa. Eu abro a geladeira e, e vou mexer, cai alguma coisa e quebra. Aí eu vou assumir, falar, eu que quebrei. Mas a culpa é do outro que mexeu antes, que deixou ela ali no lugar que ela estava. Então você tem que ter uma desculpa para a culpa não ser só sua. Pelo menos dividir você quer. Então você nunca assume a responsabilidade em si. Esse que é o grande problema. Que a gente sempre fala, ah, não, mas é porque eu não fiz isso, eu tinha que ter feito, eu sei que eu tinha que ter feito, mas eu não fiz, por que isso? Então sempre essas justificativas que a gente vai arrumando para o que deveria ser feito e nada mais é do que uma distração sua mesmo, né? Na realidade, você se distraiu, né? A resposta seria essa: eu me distraí, não tomei atenção, desviei do caminho, não é? E aí que ele fala, né? Que mais do que uma fotografia, nós somos lá no plano espiritual uma radiografia, uma ressonância magnética de nós mesmos. É o encontro com a consciência, que aí não vai ter mais desculpa, não vai ter mais o que falar. Que aí você não pode dizer assim, ah, mas eu não sabia, né? A gente E tem aí que ele fala, finalizar, né? né? Tem que Ainda finalizar. tem mais um restinho para você ler, né? Ou não? É, Já vamos leu? finalizar Então, com ele mesmo, que foi o Cântico de Simeão, que é uma composição do próprio Luísio, né? A metáfora do mar transporte e o Guimarães Rosa, que a gente encerra com eles mesmo. E o homem novo ser feliz, que Simeão além do mar, em outro chão nova raiz, e da raiz o bem que há de brotar. Navega fiel marinheiro,
até a outra borda do mar, navega, que o vento não há de faltar. E a outra coisa que ele fala, né, João Guimarães Rosas, a terceira margem do rio, que ele fala assim, olha, porquanto que ele me pareceu vir da parte do além. Então é isso, né, gente? É um conto, Na eu fui ler o vida, conto, é um conto do Guimarães Rosa, que fala dessa terceira margem do rio, que o rio fisicamente só tem duas margens, né? E a terceira seria essa margem que é a vida espiritual. E realmente ele conta essa história, eu li, é bem interessante, porque é um pai que se afasta da família completamente e fica andando de barquinho para lá e para cá, para lá e para cá, até que um dia o filho vai e fala com ele assim, não, pai, agora você está cansado, né? Que já está eu remando há vou. muito tempo. E aí fala que o pai veio do além e que aí ele está na hora dele deixar. É muito bonito, é bem simbólico, né? É bem legal o texto, mas é bem grande. A gente Mas é só não isso, pode esquecer que a terceira margem nos aguarda, né? nos aguarda. Nós estamos em cima do horário, então vamos Então, lá. Que a gente tenha uma semana de muita paz e harmonia e que Jesus continue nos nos envolvendo nessa envolvendo. vontade de aprender e de ter esse conhecimento para a gente ir Passar, melhorando sempre. passar por outra margem sem se afogar, né, mesmo? É. Um beijo especial para todos vocês. Até semana que vem.